Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Criptográfico, aqui quem fala é o Tainan. E no vídeo de hoje eu vou estar comentando com vocês o que eu levo em conta para decidir se vou iniciar uma operação de trade ou não, tá? Bem pessoal, antes de começar eu peço encarecidamente que se você que está assistindo esse vídeo ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí embaixo e ative também o sininho para receber todas as notificações dos vídeos que eu posto diariamente aqui no canal. E também, se você quer dar uma força pro canal, quer que eu continue trazendo esse tipo de conteúdo, deixa o like aí embaixo. Quando você dá o like, você diz pro YouTube que você quer que esse canal continue trazendo esse conteúdo, beleza? Bem, pessoal, então vamos lá. Nesse vídeo de hoje eu vou comentar com vocês alguns fatores que eu levo em consideração quando eu vou me posicionar no mercado, tá? O que faz eu decidir operar? É só um padrão gráfico? É o contexto? Pois é disso que a gente vai falar. Bem, pessoal, então vamos lá. Indo aqui para o gráfico, a primeira coisa que eu vou comentar com vocês, tá? Eu, particularmente, Tainan, não gosto de operar quando o mercado está andando de lado, tá? O que seria isso, Tainan? No mercado, pessoal, a gente tem basicamente três tendências principais, né? Você tem a tendência de alta, que é quando o mercado vai fazer topos e fundos cada vez mais altos, né? Então a gente vai ter máximas e mínimas cada vez maiores, tá? Um exemplo que a gente tem disso, pessoal, Tainan, você tem um exemplo aí para mostrar de uma tendência de alta? Tenho sim, pessoal. Um exemplo é o que aconteceu aí entre julho e novembro de 2021, tá? O que a gente tinha aqui, pessoal? O mercado ele fazia um topo, depois ele caiu um pouco, normal, ele recuperava, e depois, logo em seguida, ele subia mais um pouco, recuperava, subia mais um pouco, recuperava. Ou seja, pessoal, a gente tinha uma tendência de alta aqui, tá? O mercado ele fazia topos e fundos cada vez mais altos. Geralmente, na minha opinião, a tendência de alta ela é a melhor para se operar, tá? Por quê, pessoal? Um ativo ele pode se valorizar. Por exemplo, o Bitcoin ele vale 10 mil dólares, né? Exemplo, tá, gente? Se ele tá valendo 10 mil dólares, ele pode ir para 100 mil dólares. Então ele pode valorizar ali 10 vezes, tá? Ele pode ir para 200 mil dólares, ele pode valorizar 20 vezes. Tá? Agora, se por exemplo você tem uma tendência de baixa onde você ganha com a queda, o máximo que o ativo vai poder cair é 99,9%. Tá? Então você pode ganhar muito mais. Se o Bitcoin ele tá, por exemplo, no preço de 10 mil dólares e a tendência está de alta, a tendência está dele se valorizar, é muito mais provável, é mais fácil de você ter um lucro alto do que apostando na queda, tá? Outra tendência que existe no mercado, além da tendência de alta, pessoal, é a tendência de baixa, tá? Que é quando o mercado ele faz topos e fundos cada vez mais baixos. Um exemplo que a gente tem disso, pessoal, é o que aconteceu com o Bitcoin aqui desde novembro de 2021 até por volta de janeiro de 2022, tá? O Bitcoin ele foi fazendo topos e fundos cada vez mais baixos, tá? Uma tendência de desvalorização. Você também consegue ganhar com a tendência de baixa operando vendido, tá? No mercados futuros aí de criptomoedas. Pois bem, por que eu não gosto muito da tendência de baixa, pessoal? Como eu disse para vocês, tá? Observem aqui o que acontece, vou mostrar para vocês aqui com a régua aqui da TradingView, tá? O Bitcoin, pessoal, aqui a gente tem um exemplo dele subindo, tá? Ele chegou a subir aí, pessoal, entre janeiro de 2021 e março de 2021, chegou a subir 100%. Tá? Ele estava por volta de 30 mil dólares lá em janeiro, chegou a bater a região de 60 mil dólares. Né? Então, nesse mesmo período, pessoal, a gente teve aqui uma valorização de aproximadamente 100% no Bitcoin. Agora, quem comprou ele aqui dobrou o capital, certo? Agora, uma pessoa que operou vendido desse mesmo ponto aqui, tá? Desse mesmo preço aqui de 61 mil dólares, até esse outro preço em que ele subiu, ganhou só 50%. Então vejam, a pessoa que operou comprado, ela ganhou 100% operando nessa região, e a pessoa que operou vendida aqui, se ela acertasse, ela ganharia 50%. Tá? Ou seja, operar comprado, pessoal, é muito mais vantajoso. E eu, particularmente, prefiro quando o mercado está em tendência de alta. Eu sou mais agressivo, eu faço mais operações quando o mercado está em tendência de alta.
Ah, Tainan, mas tem vezes que ele não está fazendo topos e fundos nem mais altos e nem mais baixos. O que isso significa, né? Aí, pessoal, na minha visão, é o pior dos mundos para se operar. Tá? Para mim, o melhor dos mundos para se operar é quando a tendência é de alta, porque ele pode se valorizar muito, tá? Ele é muito mais fácil o ativo subir 200%. Ele não vai cair 200%, não tem como. Ele vai cair 99% no máximo. Mas ele pode subir 200%, ele pode subir 1000%, 2000%, tá? Então, eu penso que operar comprado pode ser mais vantajoso. E para mim, pessoal, o pior dos mundos é isso daqui, tá? É esse cenário aqui, por exemplo, que aconteceu entre maio de 2021 e agosto de 2000 e julho de 2021, né? Que é a lateralização, pessoal. O mercado andando de lado, tá? Ele não tá nem fazendo aqui topos e fundos cada vez mais baixos, ou seja, ele não tá com a tendência clara que a gente vê que ele tende a se desvalorizar, e nem a tendência de alta, onde ele tende a se valorizar. E, pessoal, nas lateralizações é onde aparece a maioria das armadilhas, tá? O Bitcoin, pessoal, aqui nessa região, ele rompeu vários padrões gráficos, tá? Se a gente desenhasse aqui, a gente via o Bitcoin rompendo o triângulo para cima, para baixo aqui. Ele rompia triângulo para todo lado, pessoal, eu lembro bem. Ele rompeu esse triângulo para baixo, tá? E o que aconteceu? Depois ele voltou, fez de que ia para cima, depois fez de que ia para baixo. Ficou nessa aqui, pessoal, enganando muitas pessoas, né? Até eu caí em algumas armadilhas aqui. Mas eu estava operando mais leve porque era uma lateralização, tá? Eu diminuo aí minha exposição, corro menos risco. Fingiu que ia para baixo, estava quase aí dando de que ia romper tudo aqui, depois foi para cima. Isso é o mercado lateral, pessoal. Geralmente o mercado lateral ele vai acontecer aí quando não tem muitas novidades no mercado, tá? Quando não tem muitos fatores aí, os fatores que movimentam o mercado, eles desaparecem. Então, pessoal, eu não gosto de operar a tendência lateral, tá? Por quê? Porque os movimentos geralmente eles não são tão grandes quando o mercado está em tendência, né? Você não vai ver uma lateralização, movimentos ali em que o ativo se desvaloriza 100% ou que ele cai 50%. E tem muitas armadilhas, pessoal. O mercado ele vai e volta, vai e volta. O mercado lateral é um mercado em equilíbrio, tá? Você tem as três situações. Na tendência de alta, você tem mais pessoas, mais dinheiro entrando no mercado para comprar do que pessoas dispostas a vender bitcoins, tá? Você tem mais bitcoins sendo comprados do que vendidos, né? Na tendência de baixa, você tem mais bitcoins sendo vendidos do que comprados. E na tendência lateral ou tendência indefinida, você tem o equilíbrio, né? Que é quando a quantidade de bitcoins comprados e vendidos ela é relativamente igual, tá? Não tem uma diferença muito grande de força. O mercado ele sobe um pouco e volta, tá? E pessoal, para você identificar a lateralização, ou tendência de baixa ou tendência de alta, você deve fazer o zigue-zague, tá? Desenhar o zigue-zague mesmo no gráfico, ver o que está acontecendo. Ele tá perdendo os fundos anteriores, né? Se está perdendo os fundos anteriores, quer dizer aí que ele pode estar na tendência de baixa. Se os topos eles são mais baixos do que os topos anteriores, também é um sinal aí de baixa, tá? Na tendência de baixa, os topos eles vão ficando aí mais baixos do que os topos anteriores, tá? E os fundos também vão ficando mais baixos, ele vai batendo aí cada vez mínimas mais baixas. Isso aí é característica de uma tendência de baixa. Tendência de alta já é o contrário, né? Topos e fundos mais altos. A gente vê que o mercado está sempre fazendo aí topos e fundos cada vez mais altos. E a tendência lateral é essa, onde você vê que o mercado ele não vai para lado nenhum, tá? Ele vai lá, vai lá e supera um fundo, né? Ou não, né? E ele vai lá, supera o topo anterior aqui e vai. Ou às vezes ele não ultrapassa os topos e fundos anteriores, ele vai se afunilando. Como é o caso que a gente está tendo agora recentemente aqui no Bitcoin, tá? Aqui a gente vê o Bitcoin formando aí um triângulo simétrico, tá? Padrão aí de continuação de tendência normalmente, né? Mas o que acontece? Ele vai ficando preso, tá? Ele não consegue nem passar dos topos e fundos anteriores, ele vai fazendo topos e fundos cada vez aí os topos vão ficando mais baixos, os fundos vão ficando mais altos, né? Isso aí também é um sintoma claro de lateralização. Na minha visão, é mais fácil identificar a lateralização quando ela está ocorrendo dessa forma, tá? Quando ela está dessa forma aqui, que rompe um topo, depois vai lá, não rompe, né? Mas supera um topo, supera um fundo, costuma ser mais complicado, tá? E, pessoal, dá para identificar, parece difícil, mas dá. Se você traçar os desenhos no gráfico, você consegue ver, tá? E a minha dica é, o melhor momento para mim, para se operar, é quando o mercado está em tendência e a favor dessa tendência. Por quê, pessoal? A tendência, quando você tem
por exemplo, topos e fundos cada vez mais altos, a probabilidade é ela continuar, até que aconteça algo ali que reverta ela, tá? A tendência, você apostar contra a tendência normalmente é complicado. Se o mercado está fazendo topos e fundos mais altos, você entrar vendido acreditando na queda, a probabilidade de você acertar é bem mais baixa. E do contrário também, tá? Se o mercado está em uma tendência de queda e você fica tentando comprar, achar o fundo, a chance de você errar é grande, tá? Então, para mim, é melhor. Eu identifico o momento, primeiramente, identificando a tendência. A partir da tendência, eu vou buscar operar a favor dela. Só que eu só costumo operar ou fazer mais operações ou ser mais agressivo quando a tendência é de alta ou de baixo, porque eu sei a direção em que o mercado está indo, para onde é mais provável ele ir, tá? Na tendência lateral, você não sabe para onde ele vai romper aquela tendência lateral, beleza? Bem, pessoal, sobre a forma como eu utilizo para identificar o que eu observo para identificar para onde o mercado vai. É basicamente isso, tá? Também observo o contexto macroeconômico, mais o que o gráfico está dizendo. Eu uso o contexto macroeconômico aí como auxiliar, beleza? No mais, desejo a vocês aí uma boa semana, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!